Deixa eu afastar aqui. Peraí. Aí. Para enquadrar direitinho aí. Boa noite, obrigado. Acho que agora enquadrou a Imagina. careca aqui. Isso. Aí. Beleza. Enquadrou a careca. Tá joia. Fabiano, boa noite. Deixa eu só dar um recadinho para as pessoas que estão assistindo aqui. Primeiro, boas-vindas para todo mundo. Obrigada, Fabiano, por você aceitar o nosso convite, o meu convite, né? Eu quero. E obrigada. Pessoal que está assistindo aqui, cliquem no aviãozinho que tem aqui embaixo, indique essa live para as pessoas que também estão começando um negócio, que estão numa transição de carreira, que estão começando do zero, que querem aprender os erros ou acertos de quem já chegou lá, de quem já passou pela estrada, já pegou aqueles buracos e pode contar as histórias sobre como passar esses buracos, assim, como pegar um caminho um pouco mais curto, um pouco menos tenebroso. Então, encaminhe essa live para as pessoas que vocês acham que são do mercado pet também, para aprender um pouco com o Fabiano, que tem uma experiência muito legal. Deem os coraçõezinhos aqui para o Instagram entregar para mais gente, apertem nos coraçõezinhos aí também. E perguntas no final da live, a gente vai abrir para perguntas para o Fabiano, então vocês assistam até o final, no final o Fabiano vai responder as perguntas. E também, essa live não vai ficar gravada. Essa live a gente vai pegar, eu vou pegar e vou jogar para quem está na minha comunidade lá no Telegram. Então, quem não está ainda, entra lá no link que tem na minha bio e entra lá na minha comunidade, que depois que acabar aqui a live, eu vou jogar o vídeo lá para vocês assistirem o replay. Bom, agora a gente pode começar, Fabiano. Obrigada mais Eu uma vez agradeço. por aceitar o convite. Você é o primeiro dessa série, está estreando essa essa série com empreendedores. Aí eu pretendo fazer essa série até o final do ano, então é um grupo seleto aí de pessoas que eu escolhi, gente que tem realmente uma história para contar, e você tem uma história muito legal para contar. E, bom, vamos começar aqui. Você vai contar como é que foi essa sua transição da sua carreira, que sua formação é jornalista, você é jornalista, né, de formação. Qual foi a sua transição da sua carreira de anos na TV para o mercado pet? Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história. Sim, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Poder compartilhar a minha jornada com a sua audiência, com a audiência de empreendedores, de pessoas que às vezes largam a estabilidade para poder ir em busca de um sonho, um novo estilo, uma nova oportunidade, colocar as ideias e os projetos em execução, né? Eu comecei aos 16 anos trabalhando em televisão, né? Então eu comecei no SBT e passei por vários departamentos, trabalhei em departamento administrativo, depois eu caí em linha de produção, né? Na linha de show, em produção. E aí, a partir daí, eu comecei minha carreira na televisão, né? Em vários programas e tudo mais, né? Então eu tinha uma rotina muito agitada, de viagens, de horários malucos e tudo mais. Meio que eu peguei o gosto da coisa, né? Depois eu fui me formar em jornalismo, né? Fui estudar. Nessa época que eu entrei ainda, as contratações eram por indicação, tinha muita coisa da turminha e tal. E depois que virou aquela coisa do estágio, mais profissional, né? E aí, assim foi, né? Eu fui muito feliz na televisão, conquistei muitas coisas, conheci pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos e tudo. E em 2012, eu era casado, né? E à época a gente tinha abortado a ideia de ter filho e decidimos ter um cachorro. Pois é, decidimos ter um cachorro. Na época, porque isso há muitos anos eu queria ter um cachorro e eu não podia ter o cachorro por causa dessa rotina que eu tinha, de TV, de viagem, tudo, né? Eu era casado com uma pessoa que também era da TV, então não dava para dividir muito. E aí a gente decidiu ter um cachorro. E eu comprei, na época, a ideia era ter
cachorro pequeno, que se adaptasse ao apartamento Essa era a ideia? que era novo e aquela coisa toda. E aí eu apareci com um Golden, né? Uma fêmea que era louco por uma Golden. Bom, e aí começou aquele... Que é a fofa, vale falar que é a isso, fofa. é a fofa, tá aqui do Ela meu não lado. tá aí, né, atrás de você, ela tá embaixo. Tá aqui do meu lado. Que passou, né, que mudou, né, completamente a minha rotina e a rotina do casal também, né, e a gente passou a ter essa filha, né. A partir daí eu comecei a ficar vidrado no mercado pet, né, minto. A Fofa, ela surgiu em 2013. E aí, eu acabei ficando vidrado no mercado pet e fiquei acompanhando, queria comprar coisas e mais coisas e tudo mais. Surgiu uma oportunidade de uma sociedade em uma pet shop, né? Era um grupo, na época, nessa data, que estava ampliando uma rede de lojas aqui. E me convidaram para ser sócio em uma das lojas. Eu entraria como um investimento, um sócio investidor de uma loja que tinha pretensão, na época, eu fui descobrir um pouco depois, de ser uma franqueadora, né? Tiveram muitas lojas em São Paulo, chamava Meu Amigo Pet. Era um cachorrinho amarelo e tal. E aí eu tinha uma loja, uma sociedade, né? A partir daí, eu continuei trabalhando na televisão, mas eu passei a brincar de empreender, né? Sem ter o compromisso do dia a dia do negócio, mas eu passei a acompanhar números, passei a acompanhar tendências e tudo mais. Mas 80, 90% da minha energia continuava na televisão, continuava com a mesma rotina, mas eu tinha aquilo ali para ir acompanhando. E aí eu volto um pouco no tempo do porquê que eu tinha essa veia empreendedora, essa vontade de empreender em alguma coisa, porque há muitos anos atrás, no SBT, eu tinha um amigo, tem um amigo, diz que a gente almoçava todos os dias juntos, praticamente, e ele era um diretor mais antigo, ele tinha trabalhado muitos anos com o Silvio Santos. E ele sempre dividia muitas histórias sobre o Silvio. Histórias engraçadas e frases, né, muito impactantes do Silvio Santos. Então a gente sempre gostava de ouvir essas histórias dele. E uma das frases que ele me contou foi que o Silvio tinha virado para ele, numa ocasião, e falado assim: olha, você tem que entender que a televisão é o plano B. Você precisa de um plano B. E aí, isso vindo do dono da televisão, né? E que construiu uma trajetória, né? E aí fica muito claro quando você entende a história do Silvio Santos, o Baú e toda a holding, todas as empresas que ali estão no guarda-chuva do grupo Silvio Santos, né? Você vê que a televisão realmente é o plano B, né? Que muitas das receitas iam de outros negócios, né? E aquilo ficou na minha cabeça, uma semente que plantou. Eu estava muito feliz na televisão, mas eu entendi a dica. Eu falei, opa, tem coisa aí que precisa... Você guardou essa frase ainda, vindo do Silvio Santos, então. Exato, exato. E aí foi por conta disso. Muito bem. Eu passei a acompanhar a trajetória dessa pet shop. Tinha algumas dificuldades em relação à concorrência, à implementação. E 2014 teve uma virada na minha vida, que eu me desliguei da televisão, né? Eu saí da TV, não por vontade própria, mas por um problema de reestruturação, de mudança da direção. E aí eu decidi não voltar mais. Eu decidi empreender, né? Eu falei assim, eu gostei desse negócio e aí agora eu quero empreender. E foi aí que eu tinha uma reserva, né? E eu fui atrás disso. Fui estudar um pouco o mercado, fui estudar um pouco
dos concorrentes, fiz na época um curso no Sebrae, porque a minha área... Então, essa é a minha primeira pergunta, né? Essa é a minha primeira pergunta, que você abriu o Pet Shop em 2014, o Novo Pet. E essa minha pergunta é, como é que foi? Você tinha um negócio pet antes só como investidor e acompanhava os números. Como é que foi esse momento de abrir um pet shop do zero? Onde você encontrou informação? Você contratou uma consultoria? Como é que foi realmente esse comecinho? Eu era sócio de um empresário que já estava no mercado, ele estava investindo muito em e-commerce, e ele estava na segunda loja física. A primeira loja dele era uma loja dentro do Shopping Eldorado, que ele tinha comprado, uma loja que já funcionava. E aí eu era sócio dele numa loja no Morumbi, na Giovanni, que era a segunda loja física. Eu tinha acesso a alguns números, né, da loja, então eu conseguia saber um pouco sobre isso, né? Mas não era o suficiente, porque era muito pouco, né? E aí eu fui atrás de outras informações. Fui atrás do Sebrae, fiz também... tiveram algumas oficinas que o Estadão, na época, forneceu para empreendedorismo e tudo mais. E aí eu passei a estudar um plano de negócio, né? Fazer o meu plano de negócio. Você fez um plano de negócio? Eu fiz. Você fez ele escrito? Fiz. Você concorda com o plano de negócio? Sofrido. Mas eu fiz. Você concorda com o plano de negócio? Porque, assim, tem muitos empreendedores que estão aqui e tem gente que gosta do sair fazendo. Eu falei bastante disso nas lives que eu tinha feito. E você concorda, você que tem um negócio de sucesso, um negócio que vem crescendo, porque eu acompanho de perto, né, como é que você cresceu, como é que você começou, como é que você cresceu. E você concorda que tem que começar com um plano de negócio? Tem porque voo cego, você não saber para onde você está indo, não ter o mínimo, a mínima direção, de uma métrica que você estabelece, e a partir daquilo é um norte que você tem que ir olhando, né? Porque as coisas mudam, e mudam bastante no meio do caminho, né? Mudam muito, né? Então eu fiz, né? Tiveram muitos erros, muitas correções ao longo do caminho, e aí a minha intenção era abrir uma loja com o meu sócio, né? Da mesma franquia, né? Mas a gente não se entendeu, então a conversa não evoluiu, e aí eu decidi então romper com ele, né? Eu continuei porque eu tinha essa sociedade, mas aí eu decidi fazer algo sozinho, né? E não mais com acompanhamento da equipe do meu sócio e daquele histórico que ele tinha, né? O que deixava a minha ideia empreendedora mais arriscada ainda, né? Mas aí eu comecei obra, eu comecei a procura de imóvel, pesquisa da região, procura do imóvel, estudo de produtos, mix, né? Aquela coisa toda. E inaugurei. Inaugurei num ano difícil, né? Porque era um ano de Copa, então Verdade. um ano de Copa, um ano em que a gente também tinha racionamento de água também, a gente já começava a ter alguns problemas de racionamento, então eu lembro que já na obra a gente já fez algumas adaptações para colocar mais caixa d'água para poder suportar a eventual falta d'água, aquele tipo de coisa, né? E aí é um grande aprendizado que eu levo para a minha vida, que é tudo aquilo que você foca, expande, né? Então você foca no problema, você expande o problema, né? Você foca no desejo de fazer aquilo dar certo, você expande aquilo, né? E na verdade eu me desliguei de tudo, né? De todo aquele meu passado, de TV, de aquela vida social e tal, e entrei de cabeça no negócio, né? Eu abria às 8h30 da manhã e fechava às 10 da noite, né? 10 da noite. Numa avenida e tal, e mantinha aberto, e fazia uns horários alternativos, e abria aos domingos também, então era de domingo a domingo,
né? Domingo nunca foi um problema para mim, porque eu trabalhei mais de 10 anos todos os domingos, porque eu fazia programa de auditório. Então, domingo ele estava na minha rotina. Trabalhar os domingos não era, não estava, não trabalhar os domingos não estava no meu plano, nos meus planos. Então, para mim foi fácil, né? Foi fácil E, isso daí. mas houve assim, no comecinho mesmo, eu lembro que, no caso aqui, você teve esses desafios no início, você acabou de falar, início, ano de Copa, teve o racionamento de água, que você precisava ter mais caixas de água, caixas d'água, você não podia ficar sem água trabalhando com banho e tosa, né? O seu pet é tanto de produtos quanto banho e tosa. Até o seu maior foco é o serviço, né? O banho e tosa. Tem veterinário também. Mas houve um tempo em que você fazia, e isso é muito comum entre empreendedores que estão aqui também, que você associava duas coisas ao mesmo tempo, porque você voltou para a TV por um tempo. Aí vamos lá. Vários problemas, né? Como todo início de negócio, né? E aí, quando você tem experiência em empreender, você sabe que tudo aquilo faz parte da sua jornada, né? Então você segura a ansiedade, você segura os seus problemas e tudo, você sabe que aquilo é normal, faz parte do game, né? Aquele rally e tudo mais. Quando você está empreendendo pela primeira vez, né? Você se pergunta se tá certo, se foi a melhor escolha, se o tempo é aquele e tudo mais, né? Então, o que aconteceu? Eu abri em julho e aí, em novembro, eu recebi o convite para voltar, né? E aí, pega exatamente na dor de todo empreendedor, porque você está acostumado a trabalhar, a receber um salário, né? Então, você tem um contrato, ou você vive a vida de CLT, então cai ali todo dia 30, dia 5, olerite, aquela coisa toda, né? E a minha vida toda era assim, né? Eu estava acostumado. Então eu tinha um bom contrato, estava tudo certo. De repente eu não tinha mais salário, né? E aí cai o padrão de vida, você passa a ter que segurar a onda, né? A ter outro tipo de gasto, de padrão de vida. Estilo de vida dos gastos, Exato. né? E aí é quando você não tem salário, você está 5, 6 meses sem salário, toca o telefone e aí te faz uma proposta para você voltar com uma grana que te seduz, né? E aí, exato. E aí eu realmente eu fiquei seduzido e foi o meu primeiro erro, porque aí eu estava com muita saudade de receber um salário. Tava com muita saudade. E aí, quando me ofereceram, eu peguei, coloquei funcionário e fui correndo. E voltei. E voltei, que eu acho que é normal. Quem vem de CLT, quem vem de uma vida de olerite, é normal sentir muita falta disso, porque você tem aquilo que sobra, né? Você faz o plano de negócio e você tem aquilo, né? Dentro do seu plano de negócio, né? O seu salário para se manter e tudo. Mas nunca é como era antes. Não é a mesma coisa. Existe um período aí que não vai ser a mesma coisa, né? Exato. E aí foi o que aconteceu, eu coloquei funcionário, achei que ia dar super certo e voltei. E aí foi meu primeiro... Tem gente já se identificando com a sua história aí. Então, essa história do paralelo de você estar numa empresa como funcionário e estar tocando um negócio em paralelo é uma coisa muito comum entre os empreendedores. Então, conta o que aconteceu, que você considera aí um erro, o que aconteceu durante... Você ficou quanto? Acho que 1 ano e pouco, né? Quase 1 ano e meio. 2 anos. 2 Chegou a ser 2 anos? A real é que assim... aí, usando frase feita de novo, né? Mas também é uma outra frase que eu gosto de usar ou você come o doce ou você guarda o doce. Não dá para comer o doce e guardar, né? Eu sou chocolate, eu não como doce e guardo. Então não tem jeito. Ou você come o doce ou você guarda o doce. E isso foi um tapa na cara para mim, porque eu vivi exatamente isso, né? Eu fiquei seduzido pela grana, voltei, empurrei com a barriga, deixei o negócio na mão de funcionário, morno, acompanhando de longe e degringolou, fato, né?
Mas tudo bem, eu não precisava mais daquilo para me manter, eu tinha salário, eu só precisava que a conta fechasse. E naquela altura, a conta fechou, né? E Já aí, fechava, né? Logo no começo. exato. E aí o erro foi mais grave ainda, porque eu abandonei o barco exatamente no break-even. Assim que chegou o ponto de equilíbrio e que eu não precisava mais desembolsar para pagar a conta, o negócio já estava se pagando, eu recebo a proposta e pulo do barco. Ou seja, foi uma atitude muito juvenil, né? Assim, olhando o passado, foi. Porque se eu tivesse esperado mais, investido energia, tivesse dito o não que precisava, né? E Uhum. mantido o sonho, mantido o negócio, a coisa ia atingir um patamar de sucesso muito mais rápido, né? Mas aí, Você adiou o crescimento, é isso porque, na verdade, quando ficou na mão dos funcionários, ele estagnou, né? Ele não crescia, o negócio não crescia, porque é aquela história, o boi engorda aos olhos do dono. É incrível como essa frase... E aquilo que você falou no começo, aquilo que você foca, expande. Você começou a focar novamente na TV, no seu emprego, e o pet ficou na mão do funcionário. Então, ele estagnou, ele ficou lá naquele break-even um tempão, né? Até você voltar. exatamente, né? Teve um outro erro, né? E aí tem gente que talvez esteja assistindo vai concordar ou não, ou vai se identificar ou vai criticar, que foi aquela máxima, né? Minha mãe, aposentada, ela gosta muito de Ah, isso bichinho, aí, é o clássico. Conta essa história. gosta muito de bicho. Eu vou precisar de alguém para me ajudar, né? Por que não chamar minha mãe? Gosta de bicho. Família, a gente se entende, é mãe e filho, claro, vai dar muito certo. Só que não, né? Só que não. Brigava com o cliente, ficava puta, não queria mais saber, queria mandar funcionário embora toda semana, nada prestava. Foi a primeira que saiu, Eu a não aguento primeira que não porque eu sei aguentou. exatamente como é que foi essa história. Eu não aguento, gente. Foi a Ai, meu... primeira que abandonou o rolê, né? Então, Ai, meu... é aquela coisa, erro, tapa na cara de novo, né? Fato. Então, Uhum. Colocar parente para tomar conta do negócio, ou fazer sociedade com parente é tiro no pé. não, é. Nem que seja uma coisa fofinha. Minha mãe que gosta de cachorro, vou pôr ela para tomar conta de um negócio. Então, algum momento vai dar ruim. Aí cabe a você, né, ter essa você ser flexível e saber que isso faz parte do game, né? Você vai ter que aprender a administrar isso, né? Assim como tem casal também, Uhum. né? Marido e mulher que trabalham juntos Sim. e tal. Então, não tem jeito. Eu acreditei, eu apostei, não deu certo. Então, beleza. Aí, tudo bem. Eu voltei pro meio que eu estava, para televisão e tudo. E aí depois teve um outro ciclo que eu acabei sendo desligado de novo, né? Se repetiu, mudança de direção, aquela coisa toda. E aí eu saí. Só que aí, dessa vez, eu saí decidido a não voltar mais, né? Até cheguei a receber alguns convites e tudo, mas aí eu entendi. O negócio ele estava degringolando, realmente eu estava indo para quebrar, porque aí eu Uhum. tinha um desentendimento entre equipe, eu tinha um monte de coisa ruim acontecendo lá. E quando eu voltei, eu olhei tudo aquilo e, sabe, falei, agora eu preciso arrumar a casa. Então foi aquele momento de respirar, Uhum. arregaçar a manga e falar assim, ó, ou eu foco de novo e levanto isso aqui, né? Faço acontecer. Ou eu jogo a toalha, fecho, e encerro o ciclo e começo de novo outra coisa do zero com a experiência que eu adquiri com os erros e os acertos, né? E aí eu optei pela primeira, Uhum. porque quando você decide empreender, você coloca uma carga emocional naquilo, de você falar, meu, vai dar certo, isso tem que dar certo, né? Então, e isso é muito motivador, né? Isso te motiva. E aí foi. A partir do momento que a energia do dono estava ali, né? Você muda as coisas de lugar, você começa a fazer compras, muda a energia. E aí o universo
retribui, né? Conspira e retribui, Exato, né? retribui. E nessa sua experiência aí, conta também para o pessoal, porque você fez tudo dentro do pet. Você não foi só a pessoa que abriu o pet. Você deu banho, você foi motorista, você ficou no balcão, você atendia É, cliente, o você que fez que de tudo acontece? um pouco. E a importância disso, É, conta sobre isso. todas essas funções que você relatou, né? Na verdade, foi apagar incêndio, né? Porque aí você aprende que funcionário falta, funcionário abandona do nada, funcionário marca e não aparece. E não adianta você espernear e tal. Freelancers, né? Que é muito comum Exato, nesse mercado. exato, né? E aí você fica na mão mesmo. As pessoas, né? Nem todo mundo é comprometido e isso acontece. E você sofre pra cacete no início porque você não se conforma, né? Porque você vem de de um sistema em que as pessoas batem cartão, crachá, todo mundo é comprometido e aí de repente você acaba lidando, encontrando com pessoas, não generalizando, mas que às vezes te abandonam, né? Então aí não tem jeito. Você precisa botar a mão na massa e fazer o negócio acontecer, né? Então teve tudo isso. E é isso que exercita a capacidade de resiliência do empreendedor, né? E não tem jeito. Então, não dá para você abrir a padaria e não saber fazer pão. Não dá para você abrir uma pet shop e não saber, pelo menos, dar banho. Eu não sei tosar. Não sei. Também, Uhum. mas nunca quis aprender e tal e tudo. Mas, assim, se faltar o motorista, eu sei dirigir o carro. Se faltar o banhista, eu sei dar o banho. Né? Hoje a gente tem outras Uhum. alternativas, né? Mas já aconteceu, precisou, já teve, né? Uhum. Mas e aí você aprende com o erro e vai se preparando para isso, para que o dono não tenha que colocar a mão. E aí então tá, qual é a estratégia? Plano A, plano B, plano C, né? Quando dá ruim. E você, hoje eu atingir esse patamar, a gente consegue administrar de uma outra forma, né? Porque senão você fica escravo da empresa. E foi uma outra coisa que eu aprendi, né? O dia que você não pode ir, o negócio não funciona, não abre. Você não consegue fazer uma viagem, né? Você não consegue ir num médico, fazer um tratamento e tal. Então, o que o empreendedor tem que pensar a empresa ela só tem o valor realmente quando ela anda sozinha, sem o dono. Boa, boa, muito Quando legal. você Porque atinge por esse um tempo patamar, ela não andava sozinha, né? E aí depois, hoje ela já anda sozinha. Hoje você não precisa estar lá o tempo exato. todo das 8 até a hora que Não, fecha, né? não, precisa. E é exatamente isso, né? Você precisa estabelecer processos, né? E pessoas, treinamento, para que a coisa gire sem a presença do dono, né? Que tudo aconteça como se o dono estivesse ali, né? Então, isso é extremamente importante. Agora, para chegar até aí, é a grande jornada, né? E é aí que eu falo, que tipo de empreendedor você é? Né? A gente tem uma audiência aí de muitos empreendedores. Que tipo de empreendedor você é? Eu gosto de usar dois exemplos, né? Tem um empreendedor que é o empreendedor Garmin, né? Para quem tem Galinha, mais Garmin, para quem tem mais de 30 anos, acho que vai saber o que é isso. Garmin era um GPS podre que só te dava uma única rota, que você ficava puto. Você queria jogar o GPS fora, porque ele te mandava para o trânsito, para o mato, para tudo, e não te dava alternativa nenhuma, né? Então, assim, esse é um tipo de empreendedor. sim. Ele estabelece a rota Uhum. e segue aquela rota até o fim. E no mundo. O Garmin mostrou uma parede de tijolo. Ele vai lá e enfia a testa no tijolo. Não tem. Não tem outro. Né? Esse é o Garmin. E tem o Boa. empreendedor Uhum. Waze, que é o que todo mundo tem que ser. O Waze ele fala, tem um buraco, Uhum. aí você desvia. Tem 5 traficantes querendo te matar no meio do caminho. Aí você vai lá e bota o escudo, entendeu? E vai, tem uma enchente, desvia, entendeu? Então, hoje, precisa ser o empreendedor Waze. Não tem jeito. Não dá mais Uhum. para ser aquele com a caneta Bic
na orelha, papel de pão e tal. É verdade. Então não dá mais. Mas dentro do mercado pet, porque tem gente aqui que eu sei que é da área pet, que eu fiz hoje uma divulgação dessa live, e uma galera da área pet falou que ia assistir. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou e que você achou a solução para essa dificuldade? Uma coisa que você vê que é do mercado, é comum do mercado pet ter problema com esse setor, esse ponto, e eu consegui contornar desta forma. Então, um dos primeiros problemas que eu enfrentei foi assim, muita gente abre na emoção, né? Eu concordo. E gosta de cachorro. Assim, ai, bem, a gente gosta, né, de cachorro. Então você sai do banco, sai da escola, e aí vamos abrir, né, um banho e tosa, porque a gente gosta de bichinho e tudo. Pã, erro. Erro, porque É um negócio como qualquer outro. exatamente, tem muita coisa envolvida nisso daí. Então, assim, a dica que eu passo, né, antes de citar o problema que eu tive, é que, assim, não espere muito para executar, executa. Executa. Porque fica uma poluição na cabeça de tanta informação e nunca você vai achar o momento. Ai, estou programando, estou estudando para o ano que vem, vou não sei o que lá. Não. Feito é melhor que perfeito. Faz. Isso é para todos os tipos de empreendedor. Aprende no meio do caminho, abastece o avião voando. Melhor. Porque senão fica muito mimimi, vai estudar muito, vai encher a cabeça de coisa, vai ler muito livro, vai assistir muita gente e não vai fazer. Então faz. Vai e faz. Vai com medo, faz, se joga. Né? Sem loucura, faz o plano de negócio e manda ver. Falando do mercado pet, muita gente abre sem estudo. Sem estudo do negócio que quer abrir. Então, assim, por que o meu cliente vai escolher a minha loja e não a loja do Zé? Ponto. Não sabe. Muita gente, você pergunta e fala assim, por que eu devo levar o meu cachorro no seu pet shop e não na Cobase ou na Pets? É a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai abrir. Se você não tiver essa resposta, você não abre. Quando você descobrir a resposta, aí você abre. Essa é a primeira. A segunda é que muita gente, às vezes, não faz um estudo de zoneamento. Então, por exemplo, eu tomei uma bica danada num mix de ração, porque eu achei que eu tinha que ter todas as rações. E aí eu tomei um prejuízo de uns 6 pau quando eu abri, que eu comprei muita ração. Tem que ter todo o mix da Rios, porque Rios é bom, tem que ter Farmina, porque Royal todas e tal. Tomei pau, venceu, fiz promoção, tomei uns 6 pau de prejuízo de ração. Doei até para a ONG. As que estavam próximas do vencimento. Então, muita gente não sabe direito aonde está se metendo. Então, assim, vai abrir numa região, tem muito prédio. Então, assim, é mais cachorro pequeno. Então, não vai ter muito Doberman, Pastor, né? Golden às vezes tem, porque é um cachorro da moda e tal, e as pessoas até... Mas não fazem um estudo, né? Tem regiões de São Paulo que tem muito gato. E às vezes a pessoa abre e não investe muito na ração de gato. E às vezes é o seu público, é o seu diferencial ali, entendeu? Então, esse estudo de que cliente que você vai atingir, né? É um cara que procura mais preço, é um cara que gosta mais de qualidade, de produto e tudo mais, né? A segunda coisa é achar que você pode competir em preço com os grandes, né? Então, muita gente às vezes elabora uma estratégia querendo ter margem com um produto, com pet food. E às vezes não é isso. Né? O mercado pet, o serviço é muita emoção. Produto é mais razão. Né? Então, quando você vende um serviço que o poder de decisão está muito atrelado a uma carga emocional, ao carinho do profissional, ao estilo da loja, se você agrega mais valor. Isso
você consegue ter uma margem maior, né? Porque envolve sentimento, envolve uma série de sensações, né? E aí você pode vender Mais uma fácil de experiência, não um fidelizar. produto. É mais fácil de fidelizar. Agora, a ação é igual em todo lugar, só vai mudar o preço, né? E às vezes muito empreendedor se pega nisso, fala, não, eu tenho que ter muita ração, eu tenho que vender produto, acessórios e tal. Acessórios também dá uma margem boa, mas hoje em dia você vai competir com acessórios com a Pet Love, que manda acessório na sua casa. É um e-commerce, a Pet Love é um e-commerce, né, Exato, né? de Que compra produto. toneladas e tudo. Então, se for comparar só preço, você não chega, né? A Pet Love vai, te manda uma peitoral e ainda parece, sei lá, um cachorro de pelúcia te abraçando na hora que entrega, sabe? Uma loucura. Então, não adianta. Você tem que inventar, se reinventar, criar novas experiências, né? Para que o seu cliente não pense em preço. Pense em experiência de compra, seja ela de serviço ou de produto, né? E o sol nasce para todo mundo, né? É muito democrático. Você pode inventar o que você quiser. Então, não sei o que fazer, não dá para fazer, dá. Bota criatividade, né? Pense Criatividade, a força numa forma de de você criar uma vontade, né? experiência, né? É, eu atuei também um tempo, né, no mercado pet e eu sempre fiz uma comparação com escola infantil. É muito parecido. Você tem o seu cliente, que é aquele que você tem contato, que é a criança, que é o cachorro, e tem os pais, que são os donos, e o que paga a conta. E tem uma relação muito emocional, né, de pai e filho mesmo, entre os donos e os cachorros, e você tem problemas que acontecem dentro do banho e tosa, e leva muito emocional. Tem os donos ficam olhando do lado de fora, vendo como se você está pegando com força, né? Então você tem que ter um treinamento com as pessoas ali, as pessoas têm que realmente gostar. Então é um tipo de negócio que, vou abrir um pet shop porque eu gosto de cachorro, mas tem toda uma parte emocional, né, de treinamento aí para que você possa entregar a melhor experiência para um cliente que está ali porque você está cuidando como se fosse o seu filho ali na banheira, né? Bem por aí. Se você reparar, assim, é cada vez mais difícil você encontrar nos bairros aquelas casas de ração, né? Que tinha a gaiola na porta, né? Vendia às vezes até galinha, coisas, né? Ração a granel e tudo. Aí o cara te atendia com a caneta, assim e tal. Era uma coisa bem... tinha continha às vezes, até caderninho e tudo, né? Então é cada vez mais difícil, né? Você encontrar isso. A coisa caminha realmente pro atendimento diferenciado, personalizado, né? Um foco maior em serviço, né? Em ouvir muito, né? A demanda, o pedido do cliente, né? E lojas menores, né? Então, isso faz com que também traga uma tranquilidade para o pequeno empreendedor que fica desesperado quando uma Pets abre do lado, ou uma Cobase, que é a briga dos gigantes, né? A Pets abre uma Cobase, uma Pets uma Cobase. E aí, eu falo por mim também, porque né, deu 1 ano de loja, abri uma Pets do meu lado e falei, ferrou. Agora, danou-se, né? E não nada disso. Não foi nada disso. Pelo contrário, até aumentou porque às vezes tinha clientes deles que não gostavam do serviço, não se identificavam, mas eram atraídos por aquele marketing na região, então batia e aí procurava na redondeza, ou às vezes eles não conseguiam atender todo mundo, então você pegava uma sobra daquilo também, e aí se você atende bem, você fideliza e fica. É ótimo, né? Então, eu passei a ter muitos clientes que ficaram comigo anos e que vieram, de repente, de um dia que uma Pets não conseguiu atender e eu estava ali perto e ficou, porque gostou, né? Então, o pessoal parar de ver como um problema e passar a enxergar como uma oportunidade, entendeu? Como uma forma de você... Isso é legal.
fazer aquilo virar a seu favor, né? Muito bom essa dica que você deu aí, porque isso é uma coisa que muitos negócios físicos, né? Por exemplo, academia. A academia entra em pânico quando abre uma Smart do lado. Sim. Mesma coisa aí que você está falando. Você entra em pânico quando abre um Pets do lado. Mas é aquela coisa, você tem que confiar no seu taco, entregar o melhor, porque o cliente fica. Onde ele tem realmente o melhor atendimento, o diferencial, ele realmente fica. Né? E pensar sempre, Thaís, que assim, o empreendedor ele tem que ser sempre uma pessoa inconformada. Inconformada. Verdade. Porque o que acontece? Então, assim, a gente trabalhava em televisão. E aí era uma coisa que eu peguei de lá. Que era assim, a gente fazia programa ao vivo e dependendo do dia ou dependendo do clima, mexia na audiência, né? Porque aí se você tinha uma emenda de feriado, muita gente ia viajar, tinha pouca gente assistindo televisão, então aí aquilo mexia na audiência. Se era um domingo muito ensolarado, também tinha pouca gente em casa, aquilo também mexia com a audiência, porque o bolo é menor, então divide de uma outra forma. Mas assim, tá ali. Se você tem um bolo menor, mas ele tá ali, entendeu? Então, no mercado pet ou em outros segmentos também que às vezes eles tá diretamente ligado a clima, né? A, ao feriado, ao dia da semana e tudo mais, o que eu costumo falar? Tá ali. Você precisa se reinventar, precisa criar uma estratégia, porque tá chovendo, então ninguém vai mandar o cachorro para tomar banho, mas alguém precisa, porque o cachorro molhou ou veio de um final de semana, de um dia que tá ruim, e esse cara ele vai procurar algum lugar, né? E se todo mundo pensar que é normal, é assim mesmo, é fim de mês, o movimento é baixo mesmo, né? E aí você se conforma com aquilo e entra nessa vibe, né? Não, é fim de mês, então vamos fazer promoção. Então vamos atuar de uma outra forma, né? Para trazer clientes que de repente não vêm, ou uma promoção que atinja novos clientes, enfim, né? Tá ali. O telefone de alguém vai tocar, né? Nessa época o dinheiro não é queimado, né? Ele muda de mão, né? Talvez Muda de mão. alguém no final do mês esteja apertado, vai dar uma segurada, mas alguém ali tem dinheiro, vai ter consumo, não tem jeito. Então, não se conformar, né? Com o clima, com a última semana do mês, esse tipo de coisa. Sempre pensar em metas, em estratégias para alcançar aquilo que você precisa para o seu negócio. Né? Fabiana, eu vou te fazer uma última pergunta para a gente já responder, que já tem gente colocando pergunta aqui para você. Então, eu vou te fazer uma última pergunta aqui e para o pessoal que tiver pergunta para o Fabiano pode deixar aqui nos comentários. Como é que você enxerga o crescimento do mercado pet? Assim, com a pandemia, foi um pouco afetado, acredito que deve ter mexido um pouco, mas não tanto, né? Porque era um dos serviços que foram considerados até essenciais, né? Mas como é que você está vendo, assim, vale a pena abrir um negócio pet? O que você acha desse pessoal que está pensando em entrar nesse mercado aí? Qual que é a dica que você dá? Olha, a demanda aumentou. Eu acho que alguns não, muitos fecharam por falta de planejamento, né? E aí quem não tinha as contas em dia ou quem não tinha os números do seu negócio, nesse momento entrou em desespero, não sabia o que fazer e não teve muita alternativa, né? Eu soube de muitos que fecharam realmente. Eu particularmente não sofri com isso, pelo contrário, minha demanda aumentou assim que as coisas começaram a se normalizar. Então, quando liberou o banho e tosa, que o banho e tosa estava proibido, só podia a clínica, assim que liberou o banho e tosa, o movimento voltou de uma forma maior para mim, para minha região, do que antes da pandemia, né? Eu tive que contratar gente e foi bom.
E dali só cresceu, né? Eu vejo um negócio pet promissor. Eu tenho amigos que são criadores também, pessoas ligadas à ONG, tiveram aumento em doação de cachorro, e um conhecido meu também praticamente vendeu as próximas 3 ninhadas que ele tinha, todos os filhotes que ele tinha, porque tinha muita gente procurando cachorro, tinha muita gente procurando um pet, né, nessa pandemia, né? E aí vem uma onda em consequência disso, né, para o mercado de pet food, pet care, que só vai aumentar, né? Então, demanda para isso tem, né? É um mercado que carece de mão de obra, né? A gente continua sempre no desafio de mão de obra, mas quem desejar entrar no mercado, eu acho que vai ser muito feliz no sentido de que a demanda tem. Se souber trabalhar, se souber fidelizar e souber entender, né, como atende essa demanda, é sucesso. É sucesso. Não vai ter vida, porque o mercado pet no início você não tem vida quando você abre um negócio. Então, muita gente confunde, né? Quer continuar, abre no primeiro mês, no segundo mês, quer viajar, quer no dia de maior movimento, né? Sábado, né? Emendar um feriadão, aquela coisa toda. É escolha de cada um, mas naquele período de amadurecimento, você tem que abrir mão, né? Não tem jeito, né? É sofrido mesmo. E quando esse é o geral do empreendedor, né? Esse comecinho é mais duro. E quando você entende que isso é normal, todo mundo faz isso, né? Sofre menos, dói menos, né? Você vê que você não está sozinho, né? Quando eu passei a entender que a mão de obra é escassa também, é difícil de achar mão de obra especializada e tal, né? Eu via meus concorrentes, colegas que têm lojas também sofrendo do mesmo problema, né? Você vê que aquilo é uma dor que você não está sozinho, né? E aí eu acabei me adaptando a isso, né? Eu acabei abrindo um novo leque, que eu virei pet escola também, então passei a ter um outro departamento dentro do meu negócio, né? Que é de formação profissional, né? E aí eu tenho turmas agora, turmas em 2 períodos, manhã e tarde, que não param, né? Então foi muito bom. A procura é muito grande. Legal, que bom. O mercado, então, em crescimento, você indica para o pessoal investir nesse mercado. Agora eu vou falar sobre uma pergunta aqui, ó, do Me Chamade Léo. Assim, Conheço ele aqui. Conhece? Fabiano, o que a sua antiga profissão em TV te preparou, te ensinou para empreender? Isso é legal, essa pergunta. Olha... Uma das coisas que você falou que era o fato de você trabalhar, né, o 24/7, e quando você abriu um negócio, trabalhar de domingo não era uma novidade para você. Né? Então, trabalhar muitas horas, isso te ajudou no começo, porque você precisava ralar. Né? Você não tinha uma rotina das 8 às 6. Não, você tinha uma rotina, tinha dia que você trabalhava à noite, que tinha programa à noite, ou tinha programa no domingo. Então, a sua rotina nunca foi das 8 às 6, né? E acho que isso te ajudou, né? Mais alguma coisa? Sim. Eu acho que você aprender a ser resiliente, né? Porque mesmo você trabalhando numa empresa grande, né? As adversidades aparecem, né? No meio do caminho. Na época, a gente tinha uma equipe grande que envolvia, o nosso trabalho envolvia uma equipe de fornecedores, de funcionários, né? E você orquestrar tudo isso para que aquilo aconteça no tempo que precisa acontecer é um desgaste muito grande, né? Quando você tem o respaldo de um CNPJ que te paga, uma empresa que te paga, aquilo é muito mais muito mais fácil, né? Porque se der ruim, né? Você vai tomar um esporro do seu superior, vai tomar
uma bronca do seu chefe e vai correr para corrigir aquilo. Quando você erra no seu negócio, né? Às vezes o tombo é muito maior, né? O tombo é muito maior. E o erro de muita gente que vai empreender é, às vezes, achar que, poxa, eu vou empreender porque eu não aguento mais o meu chefe. Não aguento mais, não aguento mais ser chefe. É verdade. É muito chato, aquelas pessoas são chatas, eu não gosto de ninguém do meu departamento, enfim. E aí você vê que você não se livra disso, né? Porque você precisa de pessoas. Então não adianta nada você brigar com o mundo, odiar gente e falar assim, agora eu vou trabalhar com bichinhos, porque agora é legal. Cachorro, gato, o pessoal fala muito assim, eu não gosto de gente, vou trabalhar com bicho. Mas o que acontece quando você vai trabalhar com bicho? Errou. Né? Você vai lidar com a cliente que tira a conclusão que o cachorro não gosta do cheiro do tosador, que tira a conclusão de que ele não gostou do jeito que você olhou para o cachorro. Enfim, pessoas. O cachorro pode adorar. Quem passa o cartão no final é o dono, né? Quem tem o poder de decisão é o dono, né? Então, não adianta. Né? Você pode não gostar da sua equipe, da sua empresa, mas isso não te livra, né? Porque você continua tendo patrão, né? Você continua tendo o chefe, que é o cliente, né? O cliente é o seu chefe. Então você continua tendo patrão, você continua tendo que engolir sapo, em ser flexível, ser maleável para poder ter as coisas, né? O que mudou, Léo, é que a gente não vira mais a madrugada na edição, né? Mas da TV também. Mas se você estiver fazendo obra, é bem provável que precise, né? Que precise de umas horas a mais, né? E lidar com obra, esse tipo de coisa, você acaba não dormindo direito também, né? E de obra e reforma, o Léo entende bem, né? Fica aí a dica. Ah, legal. Bom, a gente está indo para o final, tem 5 minutinhos aqui. Vou ler o que o pessoal escreveu. O Ale Carlos perguntou se essa live vai ficar gravada. Essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou colocar ela somente lá no grupo, no Telegram. O link está na bio. Quem quiser fazer parte do grupo, as lives gravadas eu coloco lá. A Mariana colocou, nunca nos sentimos preparados. Realmente, é o que você estava falando, pega e faz e vai consertando no caminho, né? Isso. Realmente, se a gente for ficar esperando a hora. E aí, mas isso para tudo na vida. Você não casa, você não tem filho, você não pega um cachorro. Se você acha que nunca é a hora, né? Pelo menos eu sou assim, a minha filha quer tanto um cachorro e eu, agora não, eu não vou pegar nunca, assim, né? O pessoal se identificou aqui com as situações em que você colocou. Então, comuns, você falou algumas coisas são comuns no mercado pet, mas são comuns nos empreendedores, na vida dos empreendedores em geral, né? Ai, meu Deus. Uma coisa que é importante e que alguns cursos, pelo menos na época que eu comecei a empreender, eles ainda não abordavam isso. E é um tema muito importante, porque às vezes a pessoa ela tem um talento, né, para empreender, com números, né? A pessoa é boa de números, de cálculo e tudo mais. Mas a gente vive num momento em que tudo é compartilhável, tudo é instagramável, né? Então, quando você tem uma crise, e isso é uma coisa que ninguém te ensina, chama-se gestão de crise. Toda empresa um dia vai passar por isso. Então, assim, o McDonald's alguém encontrou um parafuso no hambúrguer. Coca-Cola tinha uma barata dentro da garrafa, né? E aí você abre a sua pequena empresa, seja de brigadeiro, de pet shop, seja o que for. Mas essa aula ninguém te deu, que é a gestão de crise. E aí... Vai dar uma meleca no meio do caminho. Exato. Como você lida com Reclame Aqui? Como você lida com os seus haters que passam a te perseguir porque um serviço ficou mal feito no entendimento daquele consumidor e aquele cara passa a te perseguir para sempre, né? Ele levanta uma bandeira sua e às vezes a história nem é aquela, né?
que a história do Chapeuzinho, a versão do Chapeuzinho é uma, do Lobo Mau é outra, né? E às vezes não, na maioria das vezes, você evitar administrar isso, você fugir do problema, isso só leva o seu negócio mais pro buraco, né? Porque hoje, quando as pessoas compram um serviço, elas olham a reputação, né? Então, seja um Uber, seja um pet shop, um cabeleireiro e tudo mais. Qual é a reputação daquele lugar? O que aquele lugar tem de histórico, né? E quando você está de portas abertas, à medida que você aumenta o volume de atendimento, você aumenta o volume de problemas, né? Quem atende 10, às vezes tem um problema. Quem atende 1000, vai ter 100 problemas, né? Você escala isso. Então, quando você cresce, os problemas também crescem. E às vezes você não está preparado para lidar com isso, né? Principalmente administrar problemas na rede social. Então, é muito importante, porque isso fecha negócio. Isso fecha... Legal. Isso aí... Legal. Muito boa essa reflexão que você fez aí no final. A gente tem 1 minuto, daqui a pouco a live vai ser derrubada, mas você já fechou com chave de ouro aí. Realmente, essa parte de crise no negócio é um assunto muito importante, que as pessoas precisam se atentar a isso, encarar o problema sempre de uma forma que você conforte o cliente, e a reputação é muito importante. O pessoal perguntou aqui se... O pessoal falou aqui, ó, que a topíssima live arrebentou, adorei sua história e me identifiquei muito. Eu acho isso muito legal quando as pessoas se identificam assim, e essa é a ideia, né? Eu pensei em você porque eu sabia que você tinha uma história muito legal para contar, que as pessoas iam se identificar, e muita coisa para contribuir, porque você também tomou um monte de tombo no caminho, para as pessoas aí saberem que isso acontece, não é só com elas. Às vezes elas têm essa coisa de, só acontece comigo, estou fazendo tudo errado. Não, acontece realmente. E como é que você contornou tudo isso? Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Fabiano. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Pelo seu tempo, pela colaboração. Agradecer ao pessoal que acompanhou. E eu quero dizer boa noite para você. Sucesso. Obrigado. Boa sorte a todos que desejam empreender. E obrigado pelo convite. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Boa noite. E a live está agora lá no grupo. Vou baixar aqui e colocar no grupo, tá bom? Boa noite, Fabiano. Obrigada. Obrigada, pessoal, por vocês acompanharem. Tchau. Tchau.